Mateus 24, versículo 3 até o versículo 14. Amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bendito é o nome do Senhor. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da tua palavra. Declaramos a Ti, Senhor, que somos necessitados de ouvir a Tua voz. Sim, Pai, somos necessitados de ouvir a Tua voz. A nossa alma, Senhor, tem sede de ouvir a Tua voz. É verdade, Pai. Senhor, é verdade. Suplicamos a Ti, ó Deus, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Senhor, que a Tua graça seja manifestada no nosso meio nessa manhã. Sim, meu Pai, é verdade. Opera nas nossas vidas. Amém. Senhor, e nos desperta, Senhor, para o momento que estamos vivendo. Aleluia. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido e muito pregado, e fala de um momento que nós estamos aguardando. O que para muitos é um texto que fala de desespero, de tristeza, ou de medo às vezes. Para nós é um texto que renova a nossa esperança na presença de Deus. Nós só estamos aqui porque nós aguardamos um dia estar com o Senhor. Não estamos aqui por nenhum outro motivo. Eu costumo citar a experiência de Moisés. A palavra fala lá em Hebreus que Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, e se sujeitou às perseguições e as atribulações do povo de Deus, porque ele tinha em vista algo maior. Amém. No cotidiano ele, porque tinha um olho grande, né? Nós também, né? Embora o Senhor tenha nos abençoado, nós queremos um pouco mais, ou melhor, nós queremos muito mais. Amém. Porque o que nós esperamos é algo eterno. Aleluia. É isso que nós esperamos do Senhor. Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus tem nos sustentado, tem nos dado livramento, tem nos abençoado, mas nós queremos mais. Nós queremos um dia estar com o Senhor. E esse texto, ele vem nos mostrar qual que é a situação, qual será, né, ou qual é exatamente a situação do mundo nos dias da sua vinda. Nós precisamos estar atentos aos sinais. A palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes. Nós não podemos estar dormindo nesses momentos, porque entendemos que são os momentos finais da vida da igreja nesse mundo.
Nós habitamos aqui, mas habitamos não em cidade permanente, nós aguardamos uma cidade eterna. Amém, Jesus. A palavra nos fala que aquilo que nós vemos é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Tudo que nós vemos um dia passará. Por isso nós estamos aguardando Jerusalém celestial. Nós não vemos, mas pela fé nós temos certeza que um dia nós estaremos ali. E essa certeza precisa estar no coração dos servos do Senhor. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida de que quando o Senhor Jesus vier arrebatar os seus, você estará entre eles, meu irmão, você precisa acertar a sua vida hoje. Hoje é a oportunidade que Deus está nos dando de acertarmos a nossa conduta diante de Deus. E o Senhor vem nos falar, vem nos mostrar os acontecimentos que estariam próximos da vinda do Senhor Jesus. E nós não vamos nem parar muito nesses acontecimentos, porque nós estamos vendo. Nós estamos vendo tudo acontecer. Fome, quem ainda não viu fome? Pestes, nós acabamos de passar por uma aí, mundial. Guerras, nós estamos vivendo guerras e mais guerras. Não somente a principal, mas tantas outras guerras. Nós estamos vendo as pessoas se escandalizando do Evangelho. Hoje, quando nós falamos de Jesus para as pessoas já ligam esse Evangelho a um Evangelho voltado para a vida terrena, a um Evangelho voltado para benefícios terrenos, para coisas materiais. E muitos estão se escandalizando. Há poucos dias a irmã nossa que estava comentando dentro do carro, eu estava falando de Jesus para minha filha, ela falou assim: mas para mim ser crente igual esses aí, eu prefiro viver a minha vida, porque já se escandalizou no Evangelho. Quantas pessoas se dizendo servos de Deus e andando conforme o mundo e escandalizando o Evangelho. A palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos se escandalizarão do Evangelho. Aí eu disse para a irmã: Deus não tem nos chamado para sermos iguais, não. Deus tem nos chamado para sermos diferentes. Deus tem nos chamado não para nós sermos conforme o mundo, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja para alcançar multidões. Deus tem nos chamado para sermos diferentes, para alcançar vida eterna. Então as coisas do mundo não nos interessam, embora nós necessitamos, enquanto estamos nessa vida passageira, nós necessitamos dessas coisas. E a palavra de Deus diz que Deus há de nos sustentar. Glória a Deus. O salmista Davi, ele diz: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Então essa não é a nossa preocupação. O Senhor Jesus, quando ele sondava o coração dos seus discípulos, ele dizia: por que estáis preocupados com o que há vez de comer, o que há vez de vestir? Muitos deles abandonaram ali a sua profissão, alguns eram pescadores, tiravam dali o seu sustento e passaram a seguir o Senhor Jesus, e vinha essa preocupação no coração deles, e o Senhor Jesus sondava os seus corações e dizia: por que estáis preocupados? Porque o vosso Pai Celestial vos dará muito mais. Então nós não estamos preocupados com as nossas necessidades terrenas, porque isso é promessa de Deus nos dar. O nosso pão de cada dia Deus nos dará. Não estamos preocupados com isso. Estamos confiantes que Deus há de nos sustentar e que Deus há de suprir nossas necessidades. Glória a Deus. A nossa preocupação é se um dia nós ouviremos a voz do Senhor Jesus nos chamando. Amém. Essa é a nossa preocupação, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Nossa preocupação é estar atentos à voz do Senhor Jesus, quando Ele chamar a mim ou a você, seja num arrebatamento
final, conjunto da igreja, ou seja, quando o Senhor chamar cada um individual, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Essa é a nossa preocupação. E tudo que o Senhor Jesus disse a respeito dos dias finais, nós já vemos cumprir. Nós já vemos cumprir. Por isso nós somos uma geração bem-aventurada. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. Para nós deveria ser muito mais fácil acreditar, dar crédito à palavra do Senhor, do que os antepassados que não viram talvez as coisas acontecendo, e muitos não viram e creram. É verdade. E nós estamos vendo e vendo muitas pessoas não crendo na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que todas as coisas vão passar, mas as palavras dele não passarão. Então o que o Senhor Jesus disse que aconteceria, há de acontecer. A palavra nos fala a respeito de perseguição. Há poucos dias nós tivemos aqui uma palestra de uma instituição que se dedica a ajudar esses irmãos perseguidos. E às vezes nós dizemos assim, ela está perseguindo a igreja lá no outro país. Aqui, graças a Deus, nós estamos, a igreja aqui está tranquila, nós temos liberdade para falar de Deus. Meu irmão, você está errado. Você faz parte da mesma igreja que está sendo perseguida lá. A igreja é corpo de Cristo. Então, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se você acerta o dedão numa quina aí, num móvel, aí a mão vai dizer, eu não estou nem aí porque não foi comigo. Todo o corpo sofre. Se você quebra o seu braço, aí a perna vai dizer, não estou tranquilo porque ainda estou podendo andar. Todo o corpo sofre. Então, se os nossos irmãos estão sendo perseguidos lá em outros países distantes, talvez em alguns países aqui perto também, fazendo fronteira conosco, estão sendo perseguidos, nós também já estamos sendo perseguidos. Então nós não podemos ficar aguardando a igreja aqui no Brasil ser perseguida para nós acertarmos a nossa vida com o Senhor. A igreja já está sendo perseguida e morta. Não falta muita coisa para que o Senhor Jesus possa voltar. O texto, o versículo final que nós lemos, versículo 14, diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se nós formos analisarmos cada um desses acontecimentos que o Senhor Jesus disse que antecederia a sua volta, o que nós podemos dizer que ainda não se cumpriu? O evangelho ser pregado. E esse evangelho será pregado porque nós já vimos fome, já vimos peste, já vimos guerra, já vimos terremotos em vários lugares, já vimos rumores de guerra, já vimos as pessoas escandalizando no evangelho, já vimos pai contra filho, filho contra pais. O que falta para o Senhor Jesus voltar? E nós, muitas vezes, nós clamamos ao Senhor, dizendo: ó, vem logo, Senhor, ó, vem logo, Jesus. Às vezes nós ficamos sabendo de algum fato, de alguma situação, e nós dizemos: não, Jesus está demorando para voltar. Vem logo, Senhor Jesus. Meu irmão, e se o Senhor Jesus não veio ainda, a culpa é minha e sua. A culpa é nossa. Porque a palavra fala que assim que esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E se o Senhor Jesus não veio, é porque eu ou você ainda não nos dispusemos a levar esse evangelho às pessoas, a pregar. Quantos vizinhos meus eu ainda não falei de Jesus? Talvez eu possa ter falado pelo testemunho, pelo exemplo, mas quantos vizinhos meus ainda não falei? Eu tenho um vizinho, mora do lado da minha casa, são católicos, são um dos dirigentes da igreja católica, eu ainda não falei. Então a culpa é minha, porque o Senhor Jesus ainda não veio.
Nós, a igreja do Senhor Jesus, precisa se dispor a pregar o evangelho do reino. E a palavra é bem clara, é o evangelho do reino, não é um evangelho terreno. Nós não podemos falar de um evangelho voltado para essa vida. Jesus nunca prometeu nada para essa vida. E até quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, Jesus não estava falando das coisas materiais. Jesus estava falando das coisas celestiais. E no final Jesus ainda completa, dizendo, vós sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então todo o evangelho que Jesus nos ensinou, que Jesus pregou durante o seu ministério terreno, foi um evangelho voltado para o reino de Deus. E nós precisamos seguir esse exemplo de Cristo e falar do evangelho do reino, anunciar o reino e termos bem claro que nós somos culpados do Senhor Jesus ainda não ter voltado, porque tudo que estava de acordo ou estava na responsabilidade da natureza já aconteceu. Tudo que estava na responsabilidade da consciência humana já aconteceu. Mas aquilo que Deus confiou aos seus servos ainda está em falta. A palavra nos diz que os anjos queriam anunciar o evangelho, mas foi confiado à igreja do Senhor Jesus. E nós carregamos essa culpa. E quando nós dizemos, ó, vem logo Jesus, esse é um desejo ardente do nosso coração, e nós precisamos anunciar que nós desejamos, esperamos o Senhor Jesus voltar na eternidade, mas nós precisamos trabalhar para tal. E às vezes nós dizemos, ó, vem logo Jesus. É um egoísmo nosso, querendo que Jesus venha, porque não, eu tenho certeza da minha salvação, então eu quero que Jesus venha me levar. Mas o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, você está pensando nele? O Senhor Jesus nos ensinou a pensarmos muito mais no nosso próximo do que em nós mesmos. E Jesus diz assim, amai o vosso próximo como eu vos amei. Amai uns aos outros como eu amei a igreja. E como foi que o Senhor Jesus amou a igreja? Nós vemos que no início o Senhor Jesus diz, ou o mandamento diz, amai uns aos outros como a ti mesmo. Mas o texto que nós lemos nos fala que por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriará. E muitos têm perdido o amor por si mesmos. Se nós pegarmos uma pessoa que não se ama, uma pessoa, por exemplo, que tem pensamentos aí suicidas, e se ele me amar igual ele ama a si mesmo, como será? Então Jesus vem colocar aqui diante de nós um novo mandamento, e diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora não é mais amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Agora o amor é mais profundo, é algo mais vivo, mais real. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor Jesus se entregou e morreu por nós. A palavra nos fala que Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, por aqueles que Ele amou. E será que nós temos amado o nosso semelhante, o nosso vizinho, como Cristo amou a igreja? Será que eu daria a minha vida para falar do evangelho do reino a essas pessoas? Meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, nós tivemos essa responsabilidade. O evangelho do reino será pregado. Não importa se vai ser você ou se vai ser eu. Isso não importa. A palavra diz que o evangelho do reino será pregado. Os anjos já se dispuseram a fazer. Deus confiou a nós. Mas a palavra diz que se esses se calarem,
as pedras clamarão. O Evangelho será pregado. Se nós nos dispusermos a pregar, será pregado. Se nós ficarmos calados e não falar do amor de Deus, o Evangelho será pregado. Se não for por mim ou por você ou por outro servo que o Senhor levantar, será pelas pedras. Mas esse Evangelho será pregado, porque a palavra do Senhor Jesus, ela não passará. E o Senhor Jesus não disse: esse Evangelho será pregado por vocês, ou esse Evangelho, se vocês quiserem, será pregado. O Senhor Jesus disse: esse Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que essa missão que o Senhor nos deu é um privilégio muito grande que nós temos. Falar do reino, falar do amor de Deus. Nós precisamos entender isso. Isso é um privilégio que nós temos. Os anjos queriam, mas o Senhor confiou a nós. O Senhor nos deu essa bênção maravilhosa e nos deu toda a condição para que nós pudéssemos fazer isso. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Meus irmãos, nós já fomos revestidos pelo Espírito Santo para anunciar. O poder para testemunhar nós já temos. Quantas bênçãos o Senhor Jesus já operou na sua vida. Quantos milagres o Senhor Jesus já operou. Você tem poder para testemunhar. Conte o seu testemunho às pessoas. Aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida, não guarde para si. Davi, ele dizia: eu não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Quem sabe nós só estamos vivos hoje para contar as bênçãos que Deus fez na nossa vida. Aqui os irmãos costumam brincar comigo, né? Que diz que Deus tem muito trabalho comigo, né? Me dando livramento, né? E Deus já me deu muitos livramentos na morte. Em algumas situações, cheguei a comentar com os irmãos, chega a dar um gosto de sangue na boca. Mas Deus operou um milagre na minha vida e eu preciso contar isso. Deus me manda anunciar aquilo que Deus fez na minha vida e manda também a você, como igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que nós somos culpados. Nós somos culpados. Porque quando esse Evangelho que foi confiado a nós, ele for pregado, então virá o fim. Então o Senhor Jesus virá. E às vezes nós ficamos aí fingindo de bobo, né? Por que será que o Senhor Jesus ainda não veio, né? O que falta, Senhor? Às vezes nós oramos, o que falta para o Senhor Jesus vir buscar a igreja? Em algumas situações que nós passamos, né? Algumas situações que nós temos notícia. O que falta para o Senhor Jesus buscar essa igreja? Falta eu e você anunciar a Ele. Nós somos culpados e precisamos clamar a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez seja a minha limitação falar do amor de Deus. Nós precisamos pedir a Deus para tirar essa limitação de nós. Deus é poderoso para tal. Aleluia, Senhor. Talvez seja vergonha. Talvez seja vergonha de falar. Covardia. Timidez. Que a nossa oração seja: Senhor, retira de mim essas limitações. Às vezes é coisa natural minha, às vezes eu sou tímido mesmo para falar, mas Deus é poderoso para nos dar intrepidez, para anunciar o reino. A palavra de Deus nos diz: insta a tempo e fora de tempo. E às vezes nós ficamos esperando: o Senhor me dá uma oportunidade, né, para me falar. Deus não deu oportunidade ainda. Insta a tempo e fora de tempo. Tem oportunidade, fala. Não tem oportunidade, fala a si mesmo.
E muitas vezes isso é coisa que não está em nós. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus retire de nós essas limitações. Meu Deus, verdade. Covardia, vergonha, timidez. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Verdade. Aqueles que se envergonharem do Senhor Jesus, o Senhor Jesus também se envergonhará dele. Verdade. E aos covardes, o Senhor Jesus diz, ou a palavra do Senhor diz, ser forte e corajoso. Nós precisamos sermos fortes e corajosos, não firmados na nossa força, porque nós não podemos nada, nós não temos poder para nada, se do céu o Senhor não nos der poder. Se do céu Deus não nos dá poder, nos der poder, nós não temos força em nós mesmos, mas aquilo que nós temos é o que Deus tem colocado em nós. Nós precisamos entender que nós somos vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo, nós somos vasos de barro, mas nós temos esse valor dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. E quando o Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, quando nós deixamos sermos guiados pelo Espírito Santo, todas essas limitações somem. E o que aparece em nós é Cristo. Amém. Amém. E aí nós podemos dizer, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Que seja a nossa oração. Que seja a nossa oração. O Senhor Jesus, ele não tinha essas limitações. Embora fosse um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas o Senhor Jesus, ele era corajoso. O Senhor Jesus, ele não tinha vergonha de anunciar. Nós precisamos sermos iguais a Cristo. Deus tem nos chamado para sermos iguais a Cristo, não iguais ao mundo. Deus tem nos chamado para sermos diferentes do mundo e bem parecidos com o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Que o mundo, quando olhar para nós, vejam Jesus Cristo na nossa vida. É muito bom quando alguém olha para a gente e fala assim: você é crente, né? Eu sou crente, sim. Isso é um testemunho. Eu me lembro, certa vez eu fui fazer um serviço para um rapaz, para um senhor, nem conhecia, e ele foi me buscar para ir lá na cidade fazer esse trabalho. Quando eu entrei no caminhão dele, ele falou: você é crente? Eu falei: sou. Glória a Deus. As pessoas precisam ver Jesus Cristo na nossa vida. Precisam ver Jesus Cristo na nossa vida. As atitudes de Jesus Cristo, a coragem de Jesus Cristo, a intrepidez para falar, para anunciar o reino, mesmo sob ameaça de morte, Jesus Cristo anunciou o reino e cumpriu a vontade de Deus. Aquilo que Deus confiou a Jesus Cristo, isso tudo ele cumpriu. E aquilo que Deus tem confiado à sua igreja, nós precisamos clamar a Deus para nos ajudar a cumprir também. Que nós tenhamos isso bem claro na nossa vida. Nós carregamos essa culpa. A igreja de Deus carrega essa culpa de o Senhor Jesus ainda não ter vindo, porque nós precisamos anunciar esse evangelho. E que Deus possa nos dar graça e possa nos revestir mais e mais com o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos poder para testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra.